amigos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana fria, semana de frio intenso em grandes partes, aí, em boa parte do Brasil. Também semana de Libertadores, semana de Copa Sul-Americana, jogos interessantíssimos que definiram muitos rumos aí de vários times brasileiros, times estrangeiros, que tiveram seus caminhos aí definidos na fase de grupos. Alguns já foram eliminados, outros ainda vão ser eliminados. Mas a gente conversa mais sobre isso nesse vídeo. Então fica até o final, tá? Deixe seu comentário, sua curtida, que é sempre muito importante. Vamos falar de Libertadores, vamos falar de Red Bull Bragantino 0, Estudiantes 1. O Estudiantes, o time argentino, venceu por 1-0 o gol do Del Prete no finzinho da segunda etapa ali. É um belíssimo gol de bicicleta, voleio, fica a seu critério. Eu acho que foi voleio, mas o narrador gritou bicicleta. Mas enfim. O Red Bull, ele... Peraí. Ele precisa vencer no último jogo, né? Ele precisa estar fazendo essa vitória contra o Vélez Sarsfield. E agora se complicou, né? É o segundo jogo que ele não consegue vencer na Libertadores. Terceiro jogo, perdão, que ele não consegue vencer na Libertadores. Perdeu para o Estudiantes, empatou com o Vélez jogando em casa. Perdeu agora jogando em casa com o Estudiantes e precisa vencer, na verdade, o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai. É um jogo muito complicado. Todos os times abaixo, né? O Estudiantes já garantiu a classificação. Mas o Red Bull, o Vélez e o Nacional têm chance de classificação, porque o Nacional voltou, venceu novamente, né, o Vélez Sarsfield, então tem chance aí de avançar para a próxima fase. Outro grupo, o grupo também que tem vários times com chance de classificação, é o grupo de Boca Juniors e Corinthians, que ficaram no empate na terça-feira. O Corinthians está na frente com o Duqueiroz e o Benedetto empatou no finzinho do primeiro tempo. O segundo tempo foi muito ruim, foi muito aquém, foi um jogo muito truncado, muito feio de se assistir. Fica a impressão que se o Corinthians quisesse um pouco mais do jogo, quisesse um pouco mais dessa vitória, poderia ter saído com os 3 pontos da La Bombonera, o que aumentaria ainda mais a moral do time, aumentaria ainda mais a moral do Vitor Pereira, o que não aconteceu. Né? O Corinthians jogou pelo empate, não jogou nem pela vitória. Eu acho que jogou, foi sim com a ideia de sair com o empate lá da Argentina, e saiu, né? Saiu com 1-1, um jogo que o Corinthians poderia ter se complicado um pouco mais. No fim do jogo, o Boca teve uma oportunidade com o Sávio de cabeça, que acabou cabeceando para fora, passou muito perto da trave do Cássio. Mas assim, fica o critério aí pro Corinthians começar a querer vencer esse grupo. O Corinthians é superior às equipes que estão jogando, não é o melhor Boca Juniors, na minha visão, é um dos piores Boca Juniors que eu já vi jogando. O time não consegue trocar passes, assim, é ridículo. E, bom, foi uma arbitragem também bem confusa, né? Lembrou aí aquela arbitragem de 2012 do Corinthians. Mas, enfim, o Corinthians foi retranqueiro nesse jogo. E, sei lá, eu acho que um time que tem 2 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate, dá para ser definido como o pior time da história, né? O Boca Juniors pode ficar fora da Liberta e ir para a vaga da Sul-Americana. Outro jogo da terça-feira foi Flamengo 3, Universidade Católica 0. O Ilharão novamente marcou o gol, é o terceiro gol do volante em 2 jogos. Everton Ribeiro e Pedro no finzinho do jogo definiram a vitória para o Mengão. Fica aqui, eu não vou falar muito de técnica, não vou falar de qualidade de futebol, porque o Flamengo tem. É evidente que o Flamengo tem um timaço, joga muito bem, mas, cara, é ridículo a participação da torcida. Antes do jogo começar, tinha gente pedindo no Jorge Jesus. É ridículo isso. O técnico começou em janeiro, vem desempenhando um bom trabalho, não é um trabalho ruim, não é um trabalho que está colocando a equipe na luta contra o rebaixamento. Acho que no Campeonato Brasileiro vai ser uma questão de tempo para o Flamengo sair dali e começar a brigar pelas cabeças. Então, assim, torcedores, usando o meme, né? Torcedores, calma. Acho que esse saudosismo pelo Jesus não se justifica pelo momento do técnico, pelas coisas que ele falou, pelo momento do Flamengo. O Flamengo vem de briga por título. O Flamengo vem do 4º vice-campeonato, 5º vice-campeonato seguido. E, cara, não se justifica. O Jorge Jesus, ele teve uma desilusão na Europa, foi para um time A, que é o Benfica, né, um time A do seu país, que é de Portugal, não desempenhou um bom futebol, foi um futebol horroroso que ele teve lá no Benfica. E ele mesmo disse que não treinaria times B e C, e tá indo treinar o Fenerbahçe, né, que não briga por nada na Europa. Então, assim, vamos com calma, que o Jorge Jesus também não é tudo isso.
Atlético Paranaense 2, Libertad 0. Esse jogo da quarta-feira, que abriu a quarta-feira de futebol da Libertadores, né, deu chances pro Furacão de classificar. O time venceu por 2-0, do gols de Coelho e Canóbio, né, com a vitória, como eu falei, o Furacão só precisa vencer agora o segundo jogo que joga em casa também, para garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Jogou muito bem, dominou o Libertad do começo ao fim do jogo, acho que poderia até ter feito uma goleada, mas o Atlético vai jogar contra o time que empatou, né? O único time que ele teve empate aí, nos outros ele perdeu, mas esse daqui ele vai jogar agora que o time empatou dentro de casa. Foi melhor no primeiro jogo, né, contra o Caracas, vai jogar contra o Caracas novamente e tem tudo para classificar. Palmeiras 1-0, o time já tá classificado, já tá com a melhor campanha, já praticamente encaminhada para a próxima fase. Com o gol do Danilo, né? O Palmeiras venceu. O terceiro gol consecutivo do Danilo, né? Terceiro jogo que ele marca, terceiro jogo que ele tá brocando. Só foi ser convocado que a aura do jogador aumentou ainda mais e decidiu nesse jogo. Né? O jogo tava feio, o jogo tava truncado na primeira etapa, mas o Palmeiras foi sim muito superior. Uma goleada era mais justificável do que esse 1-0, mas o time venceu por 1-0, iguala o recorde, né, do River Plate, que tem 21 gols marcados na fase de grupos. O Palmeiras também iguala esse recorde com 21 gols e ainda tem com um jogo a menos, né? Vai jogar a próxima partida contra o Deportivo Táchira em casa na semana que vem. Tolima 2, América 2. O América está oficialmente eliminado da Libertadores. Ainda briga por uma vaga na Sul-Americana, mas é difícil também. O time saiu vencendo por 2-0, né? Com Marlon e Iago Maidana de pênalti. O gol do Marlon foi até um golaço, um gol muito bonito. Mas aí tomou um empate assim, relâmpago no fim da primeira etapa, né? Com Plata e Michael Rangel aos 42 empatando o confronto. No segundo tempo ficou um jogo muito truncado, muito feio, com muita faltas no meio de campo, assim. O Tolima não deixava o América jogar e o América também não deixava o Tolima chegar muito perto, apesar do Tolima ter tido as principais chances. Se não fosse o Jailson, era uma derrota, mais uma derrota pro Coelho aí. É uma campanha vexatória do Coelho. Eu acho que tem que agora mudar o seu foco para o Brasileirão e também para a Copa do Brasil. Acho muito difícil conseguir essa vaga na Sul-Americana. Fortaleza 2-0 em cima do Alianza Lima lá no Peru. Cara, que jogaço do Fortaleza. O Fortaleza dominou do começo ao fim do jogo. Fez o gol no começo do jogo com o Moisés aos 15 minutos. Depois voltou a marcar no finzinho do jogo com o Iago Pikachu. Esse resultado dá ao Fortaleza mais ânimo para brigar pela vaga, né? Joga no último jogo contra o Colo-Colo lá no Chile. Então, assim, precisa vencer também. E, bom, tem muitas chances, né? Foi o primeiro gol fora do time, foi os primeiros 3 pontos do Fortaleza fora do Brasil. Então volta, ganha esse ânimo a mais, né, para estar disputando essa próxima vaga para Libertadores, para as oitavas. O Atlético, encerrando essa fase da Libertadores, o Atlético venceu por 3-1 a equipe do Independente Del Valle no Mineirão. 2 gols do Hulk e um gol de Sálvio. Aliás, um golaço do Sávio, viu? E o Vargas aí fez o gol para o Independente Del Valle. Foi um jogo muito importante para o Atlético, acho que para classificar, para dar essa moral para o time que está brigando pelo primeiro lugar, né? Definiu seu primeiro lugar, agora joga o último jogo com o time reserva aí contra o Tolima, fazendo um jogo muito mais protocolar do que um jogo mesmo brigando, podendo colocar em risco alguns jogadores. Então vai dar para poupar alguns jogadores na última rodada. Claro, o time vai brigar pela melhor campanha, mas já vai mais tranquilo para esse último jogo, né? Falando Sul-Americana, o Internacional venceu por 2-0 o Independiente Medellín, perdão, com 2 gols do Edenilson, e não só pelos gols, acho que pelo gesto do Edenilson depois dos gols, de fazer o ato antirracismo e tudo que envolveu o jogador nesse final de semana, eu acho que foi um gesto muito bonito e importante do meia colorado. O Inter precisa vencer o último jogo, né? E vencer e fazer um saldo de gols bem interessante, porque o Guaireña enfrenta a própria equipe do Independiente Medellín, Medellín que não briga mais por nada na Sul-Americana, a briga tá Internacional e Guaireña, então vai ficar nesse jogo aí pro final. O Inter tem um golzinho a mais de saldo de gol do que o Guaireña, então precisa fazer esse saldo de gol, precisa vencer muito bem para estar classificando a próxima fase. Ceará 6-0 no General Cabaleiro. Wesley, 2 do Kleber, 2 do Mendoza e 1 do Zé Roberto no finzinho do jogo definiram o placar. Foi interessante esse jogo, óbvio, né, pro Ceará fazer um saldo de gols legal, retomar a confiança de alguns atletas, como o Kleber e o próprio Mendoza.
Mas o mais importante é que o Ceará, segunda Sul-Americana dele na história, briga agora no último jogo contra o Independente da Argentina, lá na Argentina, por um empate. Ou pode perder, né, por 1-0, que acaba se classificando. Mas, claro, a gente não quer ver o Ceará perdendo no último jogo, né? O time tá com a melhor campanha na Sul-Americana por enquanto. E joga o último jogo aí com um empatezinho contra o Rei de Copas da Argentina. Outro time que estava brigando pela melhor campanha da Sul-Americana, mas ficou um pouquinho mais difícil, foi o Atlético Goianiense, que venceu o único time que perdeu, né? Venceu o Antofagasta dentro de casa, com o gol do Jorginho no começo do jogo. Eu acreditava que iria pintar uma goleada, mas não aconteceu, venceu só por 1-0 e já encaminhou também a classificação. O Atlético Goianiense venceu muito bem e só joga por um empate, né? Joga por um empate na última rodada. Cuiabá 2-1 em cima do River Plate. O jogo não valia de nada. O Cuiabá venceu por 2-0, 2 gols do André Luiz e Walter Clark fez aí o gol do River Plate do Uruguai. Não é que valia de nada, mas eu acho que se comparado ao que o Cuiabá poderia ter feito, até mesmo se tivesse vencido a equipe do River Plate dentro de casa, né, mas perdeu em casa, agora venceu fora, estaria brigando pela última rodada para classificar. Não aconteceu isso. O Dourado vence, mas acho que essa vitória pode dar mais moral pro time aí reagir no Campeonato Brasileiro. Santos 1-0 em cima do União La Calera. Meus amigos, não tá errado esse horário que eu coloquei do gol não, viu? O gol do Lucas Barbosa saiu aos 90 minutos, mais 11 minutos de acréscimo. O jogo mesmo passou dos 105 minutos. Foi quase uma prorrogação que a arbitragem deu, foi uns 15 minutos de acréscimo. E o gol do meia aí, Santista, saiu no finzinho do jogo, bem no finzinho mesmo do jogo. Gol que deixou o Santos na frente. O Santos briga, precisa vencer no último jogo, óbvio, né, para não depender dos outros resultados. Mas teoricamente brigaria aí por. Não briga pelo empate, porque o saldo de gols é inferior ao União La Calera. Então, se o União vencer o outro time do grupo, acaba passando o Santos por conta do saldo de gols. Ai, Fluminense. O Fluminense fez um péssimo jogo lá na Argentina contra o União Santa Fé por 1-0, ficou no 0-0, né? E acabou prejudicando a campanha que o time vem fazendo na Sul-Americana, né? O time precisa de um milagre. Precisa vencer por mais de 5 gols e torcer pro outro jogo acabar empatado. O que é muito difícil, né? Porque ambas as equipes que vão jogar no último jogo, União La Calera e Júnior Barranquilla, tem chance de classificação. E qualquer uma que vencer já se garante na próxima fase. Então o Fluminense tem que torcer pro outro time, torcer pelo empate, né? E fazer a sua parte e vencer por 5-0 fora de casa. São Paulo 3-0, vitória muito fácil do Tricolor, com 2 gols do Rodrigo Nestor e um gol do Patrick. Essa vitória, assim como a vitória do Ceará, dá uma moral pros jogadores, né? Foi o primeiro gol do Patrick com a camisa do Tricolor, do Soberano, do Morumbi. Muito importante essa vitória para isso. Acho que define o São Paulo como já classificado, né? A equipe já estava praticamente classificada, agora está classificada para as oitavas. E essa Copa Sul-Americana promete, viu, meus queridos, que os times da Libertadores vão entrar na próxima fase. Um abraço, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!